bom ter você aqui comigo. Esse é um lugar para mulheres que estão cansadas de sobreviver e estão prontas para se cuidar de verdade, de dentro para fora. Hoje a gente vai falar sobre algo silencioso, mas extremamente presente, principalmente na vida de nós mulheres: a culpa. E esse é um assunto que particularmente eu domino, tá, minha gente? Posso falar com consciência de causa, porque por muito tempo culpa era praticamente meu sobrenome. Eu realmente achei que a culpa fazia parte de quem eu era. Tem aquela frase que diz, né, nasce uma mãe, nasce uma culpa. No meu caso, gente, não precisou nascer a mãe Laura, não. Eu, desde que me entendo por gente, lido com a culpa. Eu lembro de mim criança, sofrendo pela culpa, por várias coisas. E aí, claro, né, a maternidade potencializou isso ainda mais. Então, depois que eu me tornei mãe, gente, meu Deus do céu, como eu era refém da culpa, como eu era atormentada pela culpa todo santo dia, o tempo inteiro. Realmente é como se ela fosse parte de mim. Eu me sentia culpada o tempo inteiro, mesmo quando não tinha um motivo claro. Gente, eu me sentia culpada até pelas bênçãos que eu tinha. Olha que louco! Eu me pegava me sentindo culpada de ter filhos saudáveis, de ter um marido incrível, de ter comida na mesa, de não faltar nada de essencial, de ter uma vida tão boa, familiar. Olha que absurdo isso, né? Meu Deus do céu! Era como se tivesse uma voz constante me dizendo que eu deveria estar fazendo mais ou que eu não merecia tantas bênçãos na minha vida. E eu sei que eu não sou a única que passa por isso. Me diz aí se a culpa nunca te visitou quando você resolveu descansar, ou pelo menos tentar descansar, e acabou fazendo com que você se sentisse improdutiva. Se a culpa talvez não aponta o dedo para você, como se te dissesse que você está sendo egoísta por se priorizar, ou quando você não consegue atender todas as expectativas. Eu passei por todas essas situações e sabe qual é o mais perigoso? É que eu nem questionava isso. Eu já estava tão acostumada a ser visitada pela culpa, a lidar com ela, né, a receber essa nada agradável visita, que eu achava que fazia parte do processo. Eu realmente achava que fazia parte, inclusive, do ser mulher. Porque é impressionante como os homens, de um modo geral, não recebem a visita da culpa com tanta facilidade. Mas nós, mulheres, parece que a culpa sempre sabe o caminho exato para chegar até nós. E eu só deixei de ser refém da culpa quando eu aprendi duas lições primordiais que eu, Laura, levei mais de 30 anos para descobrir e para aprender essas lições, tá? E eu vou te ensinar a fazer o mesmo em menos de 30 minutos. A primeira lição valiosíssima foi entender que a culpa em si não é o problema. E aí eu não precisava me livrar da culpa. Sabe aquela história que tudo que você foca, você fortalece. E tudo que você tenta fugir, continua te perseguindo. Antes de eu aprender o que eu vou te falar já já a respeito da culpa, eu realmente achava que eu tinha que evitá-la a todo custo, que eu tinha que não sentir culpa. Olha só que louco, eu tinha culpa por sentir culpa. Eu me sentia culpada por sentir culpa. E aí, claro que cada vez que isso acontecia, eu só fortalecia e reforçava a culpa. A partir do momento que eu entendi que a culpa não é o problema, ela é realmente um sentimento importante, porque ela sinaliza algo que nós precisamos ver e que muitas vezes a gente não está olhando, seja porque não quer ou porque não está percebendo mesmo. A culpa, gente, é como a luzinha de alerta no painel do carro. Quando a gente está andando ali no carro e aparece uma luz de alerta, a gente não fica brigando com a luz de alerta, né? A gente não fica reclamando que ela está aparecendo. A gente fica tentando entender. Os homens, de um modo geral, tendem até saber do que é a luz de alerta, mas nós, mulheres, vou falar por mim, pelo menos, eu nunca sei o que os símbolos significam. Mas, se está aparecendo, eu sei que tem algo que eu tenho que observar no carro porque ele não está funcionando direito e aquela luz está me sinalizando. Ou seja, a luz não é o problema.
Ela, pelo contrário, ela é minha amiga. Porque ela está me mostrando que eu tenho que olhar para o carro, para alguma questão que está acontecendo no carro, para que algo pior não aconteça. E assim é a culpa. Por que que a gente fica brigando com ela? Não é para a gente brigar com a culpa, não é nem para a gente ficar reclamando quando ela vem nos sinalizar. E aqui está uma das maiores chaves que eu já girei a respeito desse assunto. Porque quando você fica olhando para a culpa como um problema, você fica realmente querendo que ela não apareça. Você acha que ela precisa ser abafada, precisa ser ignorada, não vista ou não acontecer. Agora, quando você olha e enxerga a culpa como uma amiga, desagradável, é verdade, sabe? Aquela amiga que a gente não gosta de receber, concordo com você, mas aquela amiga que vem te trazer uma informação importante, quando a gente começa a olhar para a culpa desta forma, tudo muda de figura. E claro que até pelo tempo que a gente se propõe a fazer o episódio, eu não vou poder aprofundar tanto assim no assunto. Vou trazer uma visão geral que já vai fazer diferença na tua vida, porque nós poderíamos passar horas aqui falando sobre a raiz da culpa. Claro que você pode sentir mais ou menos culpa, de acordo com os padrões que você aprendeu na infância, de acordo com a forma como você foi criada, de acordo com as crenças que você tem, de acordo inclusive com o teu perfil comportamental. Porque, por exemplo, eu sou analista comportamental, tá, gente? E um dos serviços que eu presto na Cuide-se para Cuidar é justamente a pesquisa de identidade, em que a gente faz ali a análise de perfil comportamental, que é uma ferramenta incrível de autoconhecimento, que não é sobre você saber o seu perfil comportamental, e sim como isso impacta na tua vida. Depois eu posso até fazer um episódio só para falar sobre isso, porque realmente é fantástico e revolucionou a minha vida, mas fechando esse parênteses aqui, nós temos um determinado perfil comportamental que naturalmente tem um grande desafio para dizer não. Então, quando a pessoa deste determinado perfil comportamental, ela não tem muita inteligência emocional, não tem autoconhecimento, ela fala assim para tudo e todos, até porque este perfil, ele gosta de agradar. Então, não é um grande desafio falar sim para as pessoas, não é um grande desafio tentar sempre ajudar e tentar sempre agradar as pessoas, porque naturalmente essa pessoa se sente bem fazendo isso. O problema é quando o sim para o outro se torna o não para a gente, né? Claro que aí isso acontece quando a gente não tem autoconhecimento, não pratica ali o autocuidado eficiente, não se respeita, enfim, também é uma outra questão que a gente poderia esmiuçar aqui. Mas o ponto é, esse perfil comportamental tem um desafio ainda maior de falar não, e quando fala, está mais suscetível pelo próprio perfil comportamental de essência, né, o seu perfil natural, de se sentir culpado por falar não. Tá? Então é nesse ponto que eu queria trazer. E aí, percebe, nós temos muitos braços possíveis para a raiz dessa culpa. E se a gente for entrar nesse viés, a gente não vai sair daqui hoje. O que eu quero que você entenda é, olha mesmo para a culpa, e aqui já fica até um exercício prático para você começar a fazer hoje. E acredite, ele parece bobo, parece uma mudança simples demais para ser verdade, de fazer alguma diferença na nossa vida, mas por experiência própria eu posso te garantir que muda tudo. Quando você para de olhar para o sentimento de culpa como um problema, como algo que precisa ser evitado, e começa a olhar como praticamente um presente para que você veja, para que você olhe para o que você não está olhando e que é importante para você, aí cada vez que a culpa bater na tua porta, ao invés de gritar com ela, mandar ela dar meia volta e ir embora, você vai dizer, ok, culpa, muito obrigada por ter batido aqui na minha porta, eu estou te vendo e vou observar agora qual é o alerta que você está me chamando. Qual é, né, o que significa essa luzinha de alerta? Lembra lá da analogia do carro? Quando a gente faz isso, gente, tudo muda de figura. E só isso, como se fosse pouco, né? Mas eu sei que é muito. Apenas este pequeno gesto, esse pequeno passo que você pode começar a dar a partir de agora, já tira todo o peso emocional negativo da culpa. A culpa nem sempre é por algo que você fez de errado. Você sente culpa por existir fora do padrão que você aprendeu ou por estar infringindo algum valor que é importante para você, por não estar dando vazão para algum valor seu que é muito importante.
E eu quero aproveitar para deixar uma chave extra aqui, que quando a gente gira a respeito da culpa, também transforma o nosso olhar para ela. Se você sente culpa, olha só que interessante. Isso significa que você já tem o mínimo de consciência. Porque se você não tivesse o mínimo de consciência com relação à situação que está te trazendo culpa, você não a sentiria. Então, quando a gente também olha por esse outro lado, opa, isso significa que eu estou evoluindo, isso significa que eu estou aprendendo, isso significa que eu estou mudando a minha mentalidade. Inclusive, você vai começar a perceber que tem coisas que você nem se sentia culpada antes, pode começar a se sentir culpada agora, mas por causa dessa mudança de mentalidade. E isso não necessariamente é ruim, desde que você aprenda a olhar para o que a culpa está querendo te sinalizar. Desde que você aprenda a prestar atenção no que a luzinha de alerta no painel está querendo mostrar para você que precisa ser observado na tua vida. Dito isso, a gente vai entrar na segunda grande lição que eu comentei lá no início, que revolucionou a forma como eu lido com a culpa e que inclusive fez com que, hoje em dia, eu quase não me sinta culpada. Claro que, de vez em quando, estou suscetível, sim, a receber essa visita nada agradável, mas que hoje em dia eu tenho muito mais modos para receber e lidar com ela, mas tem uma outra questão que faz toda a diferença, e aqui a gente vai ter que falar, como eu gosto sempre de trazer, a respeito, sim, de crenças religiosas que muitas vezes nos foram imputadas, mesmo que a gente não queira. E aí a gente percebe que tem certos momentos e tem certas pessoas que a culpa deixa de ser consciência, como a gente falou agora há pouco, e vira peso. O que eu quero que você lembre é que o peso não transforma, o peso paralisa. E nós precisamos entender que Deus não opera pela culpa. Ele não opera, gente. Nós falamos no episódio anterior a respeito da aliança da lei e a aliança da graça. E nem era a minha intenção voltar nesse assunto, mas eu preciso voltar, porque quando a gente fala de aliança da lei, inclusive se você assistiu o episódio, assistiu não, né, gente? Ouviu o episódio anterior e não deu uma pesquisada para tentar entender essa questão da aliança da lei e aliança da graça, eu te sugiro que você faça isso agora, porque você vai entender não só o que a gente falou no episódio anterior, mas também o que a gente está conversando agora a respeito da culpa. Porque lá na aliança da lei, sim, existia muito a questão da culpa. Existia muito essa questão do fazer por merecer e de performar para ser capaz, para se sentir aceito, para se sentir amado, para se sentir merecedor. E a culpa era um excelente instrumento de controle das pessoas. Inclusive, é super desafiador você liderar pessoas verdadeiramente livres, né? Mas também aqui, se a gente for entrar nesse assunto, a gente poderia fazer, acho que pelo menos uns 4 podcasts só a respeito de liberdade, do que a gente entende sobre liberdade, que não é necessariamente mesmo liberdade, enfim. Como a gente tem que desfazer crenças antigas. Mas voltando para o assunto deste episódio, o inconsciente coletivo, que ainda hoje opera muito sob resquícios da aliança da lei, mesmo quem se diz não religioso ou não espiritualizado, sofre os impactos disso. Mesmo que de forma inconsciente a gente acredita ainda que tem que sofrer alguma punição, alguma consequência pelos erros que a gente comete ou por situações que estão indo contra alguns valores nossos, no caso do que a gente estava comentando a respeito dos vários motivos que podem fazer com que a gente sinta culpa. E como isso que eu estou falando agora impacta a nossa forma de lidar com a culpa sob a ótica do que eu estou compartilhando aqui no podcast. Mesmo que faça sentido para você, talvez você tenha um baita desafio de: ok, vou receber aqui a visita da culpa, vou olhar para ela, vou agradecer, seja por um erro que eu preciso reparar, seja por algum valor meu que não está sendo infringido. E aí, presta atenção nos próximos dias. Se de repente você não vai sentir um desafio de: ué, mas é só isso? É só eu, ok? Percebi, olhei para o que a culpa está querendo me mostrar, ou pelo menos estou tentando enxergar o que ela está tentando me mostrar, mesmo que às vezes a gente não consiga de imediato, e aí você vai achar que, puxa, eu tinha que ter uma punição, eu tinha que ter alguma consequência,
Não dá para simplesmente olhar e fazer algo diferente de agora em diante. Se você se pegar nesse lugar, nesse movimento, já encara isso como um baita sinal de que você está operando sob a aliança da lei, mesmo que você não perceba, nunca tenha parado para pensar sobre isso. E sabe qual é a lição transformadora aqui? É que Deus não precisa que você se culpe ou se martirize ou se chicoteie para te transformar. Ele só precisa que você esteja disponível. Dá uma olhada em vários trechos da Bíblia na ótica da Aliança da Graça, tá? Ou seja, na época em que Jesus esteve aqui e depois, claro, então eu estou falando do Novo Testamento. Se você for lá para o Velho Testamento, aí você não vai encontrar o que eu estou querendo te dizer aqui, porque lembra, lá era a aliança da lei, era uma outra questão. Mas tudo o que Jesus nos mostra é assim. Se arrepende? Vá e não peques mais. Ele não fica colocando condições, ele não fica jogando na tua cara o que você fez de errado, ele não fica fazendo nada disso, ele simplesmente diz, ok, se arrependa, vá e não peques mais. E isso parece simples quando a gente fala, mas tenta praticar isso na tua vida no dia a dia. Você vai ver a luta interna que vai ser, e eu tô falando aqui de novo, por experiência própria, tá? Porque eu passei por todo um processo até conseguir internalizar essa valiosa lição. E só fazendo um parênteses importante aqui, para que você não entenda errado o que eu estou falando, não estou dizendo que se, por exemplo, veio a culpa por algo de errado que você fez, beleza, não vou, né, já que eu estou aqui e Jesus não me julga, Deus não me condena, então eu também não vou assumir as consequências do erro que eu cometi. Não, não é sobre isso. Tudo que a gente faz tem consequências, toda ação tem uma reação. Quando a gente faz algo de errado, tem sim que arcar com as consequências, mas não com o chicote na mão, não com a culpa te enterrando embaixo da areia, não com o martírio, mas simplesmente como uma consequência natural de algo que gerou uma outra situação. Ponto. A culpa só perde força quando deixa de ser automática e passa a ser questionada. E se você fizer esse questionamento que a gente está propondo aqui, à luz do Evangelho da Graça, tudo muda de figura, de verdade. Da próxima vez, então, que a culpa vier te visitar, faz aí algumas perguntas, como por exemplo, isso é responsabilidade ou autocobrança? Eu realmente fiz algo de errado? Eu realmente infringi um valor meu, talvez? Ou só não atendi expectativas? De quem é essa régua que eu estou tentando alcançar? Porque muitas vezes essa régua que a gente usa para medir a nossa vida não é nem nossa. Lembra que o autocuidado verdadeiro começa quando você para de se punir por não ser perfeita. Na verdade, quando você para, inclusive, de se cobrar ser perfeita, porque nós somos, sim, perfeitas em Cristo, mas não pela força do nosso braço, e sim por causa dele vivendo em nós. É Jesus que nos faz perfeitas, apesar das nossas imperfeições. Então, talvez hoje você não resolva tudo, mas talvez você comece a perceber que você não precisa viver carregando esse peso o tempo todo. Você não é uma dívida em aberto, você é um processo em construção. Mergulha mesmo nesse processo e começa a praticar essa mudança de olhar cada vez que a culpa insistir em vir te visitar. Depois volta aqui e comenta para me dizer como é que está sendo essa experiência para você. Eu vou adorar saber. E se você quer aprofundar esse processo de se cuidar de verdade, lá no clã a gente vive isso na prática todos os dias. Obrigada por me ouvir. Até o próximo episódio. Lembre-se, volte para si. O mundo pode esperar alguns minutos.